Então vamos lá, galera. Continuar corrigindo os exercícios do capítulo 7, do capítulo 8. Fala para mim, Eguia. Fala para a Titi. Estão conseguindo ver a tela? Estamos sim, Romulo. Beleza, obrigado, Pablinho. Aqui, fizemos até o 7, né? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Questão número 8. Tá aqui, ó. Interprete os gráficos e faça o que se pede. Oferta interna de energia, né, por fontes não renováveis e, né, renovável no mundo e no Brasil, tá bom? Aqui nós temos dados de 2017, referente, né, a um gráfico de pizza aqui, referente ao ano 2017. Então nós temos Brasil, né, pegando aqui com a legenda para facilitar, 43%, né, fazendo de energia renovável e 56,8% de energia não renovável. O mundo, 13,8% e 86,2%, respectivamente. Então, a gente pode perceber já um comparativo entre a matriz energética brasileira e a mundial. O que chama muita atenção é justamente as fontes renováveis no Brasil quando comparadas ao percentual mundial. Tá? Depois de interpretar os gráficos, né, que observações você pode fazer, né, sobre isso? Beleza? Então, nós temos aqui, ó. O que a gente pode perceber? Que no Brasil a oferta de energia renovável é maior, né, quando a gente compara. Então, aqui, ó, 43, 13,8. Esse é o primeiro ponto. Né? No mundo, né, a gente pode falar que as fontes renováveis, né, apresentando um percentual bem menor, significa que as fontes não renováveis representam um percentual muito significativo, de 86,2%. Tá? O que é importante também a gente chegar em termos disso, dessa análise? É uma matriz energética mundial muito, mas muito suja, né, pautada em fontes não renováveis, principalmente em combustíveis fósseis, petróleo e seus derivados, gás natural, xisto, né? Carvão mineral, e a gente vai relacionar isso às grandes problemáticas ambientais. A gente está numa encruzilhada ambiental, né? Situação extremamente, né, complicada e conflitante, então a gente precisa, de fato, fortalecer uma política sustentável, né? Tudo bem até aí, gente? Certo? Tudo tranquilo? Pegando aqui a questão de energia, só queria discutir uma situação com vocês. Quando a gente fala de energia, eu quero sempre que vocês entendam isso. Quando a gente fala de energia, a gente precisa entender que nós temos, né, energia aqui relacionada à eletricidade, tá? Isso aqui nunca vocês podem esquecer. E a questão energia relacionada, por exemplo, aos transportes, tá? Quando a gente fala de produção de eletricidade, a diversidade é muito maior, tá? Quando a gente fala de eletricidade, a produção de eletricidade ela pode se dar através de fontes extremamente diversificadas. Né? No Brasil, por exemplo, o principal meio de produção de energia elétrica é através de hidroelétricas, né? Produção de centrais hidroelétricas, certo? E as centrais eólicas, né, ocupando, né, recentemente a segunda posição quando a gente fala de produção de energia elétrica. Olha só que bacana, né? O Brasil tem uma potência energética, inclusive de fontes renováveis, de fontes alternativas. Só que quando a gente fala de transportes, a gente está falando principalmente do petróleo. Então, quando a gente fala de transportes, principalmente o petróleo, né, seus derivados, como a gasolina e o óleo diesel, eles se destacam. Então, nós temos aqui o petróleo. Então, é uma das grandes problemáticas. Lembre-se, né? Foram combustíveis fósseis, combustíveis extremamente poluentes, né? Que agravam todas as questões ambientais, com inclusive o agravamento do efeito estufa, que eleva as médias térmicas, criando vários transtornos, né? Mudanças no macroclima, derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, inundações em determinadas áreas de cidades, algumas cidades litorâneas, algumas regiões litorâneas. Isso altera, né, criando, né, tragédias ambientais, alterando a capacidade de produção de alimentos, podendo gerar uma infinidade, né, de problemáticas. Então é imperativo, né, essa mudança, tá bom? Então tá aqui, ó, uma das grandes problemáticas hoje é a grande dependência, né, em relação ao petróleo, tá bom? Outro ponto que eu queria chamar a atenção também quando a gente fala do mundo: os Estados Unidos se apresentam como os maiores consumidores de energia no mundo, né? Cerca de 21, 22, 23%,
do consumo mundial de energia. A China vem em segunda posição, bem atrás, com 10%. E desse total aí, gente, dos Estados Unidos, 17% tem a ver com isso aqui, ó, tá? Com a questão do transporte. Beleza? Os Estados Unidos se apresentam hoje como maior, desde 2016, como maior produtor de 2015, 2016, maior produtor de petróleo, mas no caso, né, de petróleo de xisto, tá legal? Isso tem a ver com a nova, né, as propostas, né, de mudanças muito fortes a partir de Trump, liberando, né, intensificando a produção, né, de carvão mineral, a produção de xisto nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos se apresentam como a maior reserva, né, mundial. E um dos grandes debates sobre a questão eleitoral dos Estados Unidos, que está rolando, né, esse ano, é a questão ambiental também, né? Então, a orientação política nos Estados Unidos, eles podem ser podem ser não, são de grande importância para o mundo, né? Além dos Estados Unidos se apresentarem historicamente como os mais sujos, atualmente é a China, mas a China hoje é o país que mais investe em tecnologia limpa, né? Ela vive uma lógica como que eu posso falar para vocês, assim, de caos, né, ambiental, uma lógica de pré-caos ambiental, né, em decorrência disso. A China é muito pautada, como a Índia, no carvão mineral, tá? Na utilização de carvão mineral, inclusive para a produção de energia, certo? Em centrais termoelétricas. O Brasil também, né? Um dos grandes problemas também é, em grande parte das regiões, a utilização de centrais termoelétricas que utilizam também ainda combustíveis fósseis, inclusive gás, né? No Brasil. Mas aumenta também o teor de etanol, né, sendo utilizado. Tá? Então eu queria discutir essas situações com vocês. Lembre-se que o Trump, por exemplo, uma das suas primeiras medidas foi justamente a retirada, né, do Acordo de Paris, dos Estados Unidos do Acordo de Paris, podendo, além de ter um impacto, né, sobre o resultado esperado do tratado, para que as médias até 2100 fiquem abaixo, né, de 2 graus em relação ao período pré-industrial, e, se possível, né, no máximo 1,5 graus, isso fica comprometido. E pode ser também exemplo, né, um péssimo exemplo para que outros países sigam também esse caminho. Beleza? Gente, alguma dúvida aí que você esperava da questão? Tudo tranquilo? Então vamos para a questão, né, de número 9. Tá? Observe a tabela e os dados apresentados, construa um gráfico de setores e responda a questão. Brasil, oferta, né, de potência de geração de energia elétrica em 2017. Gente, quando a gente fala de energia hidráulica também, eu queria chamar a atenção para vocês para duas situações, né? Nós temos aqui duas propostas. Uma proposta já praticada já há bastante tempo no Brasil, que são estruturas, né, de indústrias, né, de barragens, né, a produção elétrica em barragens, e uma proposta mais recente de usinas a fio d'água. Então, usinas de grandes reservatórios hídricos, né, e usinas a fio d'água que utilizam pequenos reservatórios hídricos. Qual que é a lógica aí? Quando a gente fala, por exemplo, da usina, né, de Itaipu, por exemplo, que até recentemente era a maior do mundo, hoje é Três Gargantas na China, e detalhe, né, quem foi lá finalizar Três Gargantas foram brasileiros, né? O pessoal de Furnas, os técnicos, os engenheiros, a mão de obra qualificada de Furnas, foi lá ajudar finalizar a Três Gargantas na China. Tá? O Brasil se destaca aí não somente em termos de produção, mas também em termos de domínio, né, de tecnologia necessária. Beleza? Então, nós temos aqui as usinas de grande porte, né, as usinas hidrelétricas, né, de grandes barragens, e as obras, né, como no aproveitamento da bacia amazônica, nós temos Belo Monte, Giral e Santo Antônio, que são propostas, já foram iniciadas na ditadura militar, mas foram concretizadas agora, né? Foram concretizadas agora, recentemente, alguns anos, e são usinas a fio d'água. Então, o objetivo é ter menor impacto, porque você cria menores barragens. Então, você alaga menos áreas. Lembre-se sempre que a matéria orgânica alagada vai entrar em putrefação, né? Isso vai aumentar o percentual de metano liberado, por exemplo. O metano é um dos grandes responsáveis também pelo agravamento do efeito estufa, tem uma capacidade, né, representa em torno de 15%, mas tem uma capacidade muito grande, né, de reter calor, ou seja, um potencial muito grande de reter calor, muito mais que o CO2, né, que representa praticamente 60% aí na questão do agravamento do efeito estufa.
Além né, de você desocupar áreas, retirar a população ribeirinha, né, os atingidos por barragens, os desabrigados por barragens, né, ocupar sítios arqueológicos, quando a gente fala da região, né, norte, principalmente a desocupação de áreas, né, de comunidades nativas, de comunidades ameríndias. Então, nós temos vários impactos, a mudança no microclima, assim, infinidade de impactos aí. Então, o objetivo é diminuir, beleza? A questão da biomassa, isso aqui é extremamente importante, né? A gente está falando aqui principalmente do biodiesel e do etanol, que se destaca no Brasil. O Brasil ganhou um apelido aí de Arábia Saudita Verde, né? Fazendo referência ao grande potencial, né, de biomassa no Brasil, certo? E por aí vai. Vamos lá, vamos ver que questão, né, que questão que é da gente, beleza? Então tá falando aqui do Brasil, para vocês fazerem um gráfico, né? Né, observe a tabela e tá aqui, ó. Construa um gráfico, né, dos setores, então vocês vão fazer um gráfico aí e depois responder as questões. Vamos lá ver qual é a questão que está sendo pedida. Olha aqui, ó. Em relação à oferta de energia elétrica no Brasil em 2017, predominam as fontes renováveis ou não renováveis? E na sequência, verbo de comando, explique. Tá? Com base nesse dado, a gente pode perceber que predominam as fontes renováveis, né? Por exemplo, quando a gente fala de hidrelétrica, né, e biomassa, eólica, solar, se a gente somar isso, vamos dar uma olhada aqui, né? Se a gente fala aqui da hidráulica, né, da biomassa, da eólica, da solar, dá uma somada aí para mim, por favor, ó, 61,4 mais 9,1 mais 8,2, né? Isso aqui vai dar mais vamos ver aqui, isso aqui dá quase 80%, né? Isso dá quase 80%, né, da oferta de energia elétrica. Ó, de novo, a gente está falando de energia, mas energia elétrica. Isso dá quase 80%, né? Dá um pouco mais de 78%. Se alguém quiser somar aí e depois me dar o resultado, eu agradeço. Tudo bem? Da oferta de energia elétrica no país em 2017. Isso aqui é muito importante, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tá? Então, vocês vão explicar com base, né, do apontamento aqui, ó. Como vocês vão explicar? Se a gente somar energia hidráulica, biomassa, né, eólica e solar, nós temos aí um percentual de quase 80% no conjunto total. Beleza? Certo? Nós temos aqui, ó, na questão número 10, só para a gente finalizar, uma questão bem pessoal, a residência onde você mora, os móveis, as roupas, os utensílios domésticos, etc., foram produzidos a partir de matérias-primas naturais e transformadas. Dê alguns exemplos. Então, a gente tem vários exemplos aí, né? Uma grande variedade de matérias-primas que estão presentes na construção de uma casa, de uma residência, né? Então, a gente pode falar de elementos naturais, como, por exemplo, né, a areia, o barro, né? A gente pode falar, inclusive, né, de rochas, né? O cimento, né, é baseado em rocha sedimentar, né? Que recebe mudanças bem importantes. A gente pode falar sobre componentes, né, que foram criados, transformados, como, por exemplo, os materiais elétricos, né? O alumínio, né? Vários utensílios são utilizados. Então, a gente pode perceber que nós temos um N possibilidades aí de resposta. Então, é bem tranquila a questão. Acho que não tem dificuldade de entendimento, tá? Quando a gente fala de dar alguns exemplos, coloquem principalmente aqui, ó. Pode colocar 2 exemplos de cada, tá ótimo, tá? Tá falando no plural, então no mínimo 2. Colocando 2 aí, você já resolve o que está sendo pedido. Beleza? Lembra do granito também, né, gente? Que tá do mármore, do granito. O granito é uma rocha magmática intrusiva, vimos isso no 6º ano. O mármore é uma rocha metamórfica, né? A gente pode perceber que o cimento tem como base também rochas sedimentares, né? A rocha sedimentar, tranquilo? Então, nós temos aí algumas possibilidades que vocês podem colocar, né? Vários utensílios, né, que utilizam madeira e por aí vai. Tudo bem até aí, galera? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza.